Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ele está de volta, Felipão, Luiz Felipe Scolari volta ao Grêmio agora como coordenador. Mas como é que vai funcionar esse trabalho junto com o Mano Menezes? O que ele pode agregar? Eu te conto. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, eu tô muito feliz. O Felipão, ele é o maior técnico da história do Grêmio, um dos maiores ídolos da história do Grêmio, um dos maiores, se não o maior técnico da história do futebol brasileiro. Eu sei que essa é forte, mas eu acho que tem discussão, porque a história do futebol brasileiro é muito rica, muito vasta, né? Então a gente poderia, sei lá, ir lá para trás e pensar em Tele Santana, que não ganhou uma Copa do Mundo, mas realmente é um dos grandes técnicos que tivemos. Oswaldo Brandão, Rubens Minelli. Tivemos grandes treinadores, né, que formaram, né, o próprio João Saldanha, que formaram o nosso Zagallo, o nosso jeito de ser como brasileiro, né, e eu acho que o Felipão está nesse rol. Dos títulos conquistados, o Felipão é um dos maiores vencedores da história do futebol. Ele tem 27 conquistas. O Sir Alex Ferguson tem 38, né? E é o maior vencedor, né? Mas o José Mourinho, por exemplo, tem 26 títulos. Ah, mas tem importância de título aqui. Tá bem. Mas dentro da realidade, o Felipão tem um que eles não têm, né? Que é uma taça do mundo. O Felipão é campeão do mundo com a seleção brasileira e às vezes a gente menospreza isso por conta de uma semifinal naquela Copa de 14 horrorosa, terrível, com tanta coisa errada que aconteceu lá. Mas o Felipão foi campeão em vários países. No Uzbequistão, na China, em Portugal. Ele tem uma semifinal de Copa com Portugal, numa geração fantástica, um vice da Euro, que ninguém entende até hoje como ele não ganhou aquela Eurocopa. O Felipão é Deus em Portugal. Deus. É um negócio inacreditável. E no Brasil a gente valoriza pouco, né? O Grêmio não. O Grêmio valoriza e eu fico muito feliz com esse resgate, porque também é um carinho que se faz a Felipão depois da saída dele em 2021, o ano trágico em que fomos rebaixados. E que muita gente entende que o Felipão está lá como um dos culpados. E, bom, eu me inviabilizei muitas vezes naquele momento, fazendo vídeos aqui no canal, trazendo informações de bastidores, e muita gente não gostando daquilo que eu dizia, mas eu garanto para vocês, se você pegar o aproveitamento do Felipão naquele período lá, o aproveitamento do Felipão era de G4. O Grêmio esboça uma recuperação, inclusive com uma vitória diante do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Eles esboçam uma recuperação e não deixam o Felipão trabalhar. Naquele momento, Felipão, e isso eu dei como informação na época, e repito para vocês agora, queria limpar o vestiário com algumas figuras lá que não estavam colaborando e a corda estourou do lado mais fraco. Que não deveria, né? Porque se tem um cara que poderia fazer essa limpa, seria justamente o Felipão. Mas o presidente Romildo Bolzan Júnior decidiu por demitir o Felipão, era mais fácil trocar um, e aí trouxe Wagner Mancini, e o final dessa história vocês já sabem o que aconteceu, né? Pois bem, mas o aproveitamento do Felipão não era ruim, o Felipão tinha a receita. Não quiseram ouvir e ele foi tirado do clube e depois o clube acabou sendo rebaixado. Ele volta agora, numa outra função, como coordenador. Então, embora ele seja um dos maiores técnicos da história do futebol, ele exerceu essa função no Atlético Paranaense com o Paulo Turra, depois voltou para ser treinador no Atlético Mineiro e já tinha dito agora recentemente, o Filipão está com 76 anos, gente, que no Brasil ele só trabalharia mesmo como coordenador. Tem que tirar o pé um pouquinho. Ele não vai participar de todas as viagens do Grêmio, ele vai participar mais dos jogos em Porto Alegre, até porque o Grêmio contratou um treinador que também tem um perfil de experiência, de liderança e de estofo. Porque se o Grêmio contrata um Thiago Carpini, um Fábio Matias do Juventude, um técnico mais emergente, a presença do Felipão ela seria mais do que fundamental, ela seria mais do que necessária, seria fundamental. Ele teria que estar a todo instante, porque ele seria realmente um cara para auxiliar no processo. Tendo o Mano Menezes, eu acho que a gente tem uma tranquilidade de ter já um cara com uma casca boa, que é o Mano, e ao mesmo tempo o Felipão sendo esse coordenador técnico fazendo o elo entre jogadores, treinador e direção. O Felipão vai ser uma bandeira dentro do vestiário, né? Porque aí, quando nos momentos mais difíceis, véspera de clássico, decisões, cara, a presença do Felipão ali, ela muda tudo.
Porque ali você está diante de um cara que tem a experiência a seu favor e mesmo nos últimos anos, como treinador, ele já estava delegando muito a Paulo Turra os treinamentos, o operacional. Ele já era mais o cara da conversa, da preleção, da liderança, da presença do vestiário. E isso eu acompanhei no Palmeiras em 2018. Ele já era esse cara, ele já era um diretor técnico. Depois foi uma consequência natural da carreira. E a presença dele ali fez com que, inclusive, o Palmeiras tivesse sido campeão brasileiro em 2018, tá? O Felipão é esse cara, ele fede a título. Onde ele está... assim, dificilmente o time não é campeão. No Atlético Paranaense mesmo, ele levou o Atlético até a decisão. E aí perdeu contra o Flamengo, teve um jogador expulso no primeiro tempo, que foi o Pedro Henrique, e acabou atrapalhando os planos. Mas ele quase beliscou uma Libertadores pelo Furacão, gente. E esse é o Felipão. O Felipão, onde ele tá, as coisas acontecem. Ele tem uma estrela danada, mas ele, acima de tudo, é um cara que conhece futebol. E a relação dele com o Mano? É curioso porque o Mano Menezes, ele tomou uma rasteira em 2012, 2013 ali, né? Quando ele fica na seleção brasileira, metade do ciclo, né, de 2010 a 12, 13, para ser o treinador brasileiro na Copa do Mundo de 14, mas a CBF tem uma ideia genial de retornar o Felipão e tira o Mano Menezes naquele momento. O Felipão sucede o Mano naquele ciclo e o Felipão comanda a seleção em 2014. Obviamente isso não é culpa do Felipão, não tem nada a ver com o Felipão, e o Mano Menezes, até pelo bairrismo, né, sempre tiveram uma relação muito boa. O Mano disse que trabalharia com o Felipão sem problema nenhum, inclusive ele foi comunicado no acerto, se tivesse alguma rusga, talvez o Mano nem aceitasse o convite do Grêmio, então para ele não teria problema nenhum, e o próprio Felipão também não. Demorou um pouco, porque o Felipão primeiro tinha compromissos familiares no final do ano, né, o Alberto Guerra já queria contar com ele, mas ele não queria começar a trabalhar porque ele tinha uma promessa de visitar o filho e a família em Portugal. Ele ficou lá um período. Quando ele voltou, o Grêmio meio que desistiu e tal, e aí tocou a vida com o Quinteiros. E aí nesse processo, aí nessa crise que o Grêmio está vivendo, inclusive de identidade, traz o Mano Menezes e estava negociando com o Felipão de novo. O Felipão queria ter o aval para contratar esse novo técnico, mas o Grêmio seguiu a sua linha, né, de contratar o Mano Menezes e depois só anunciar o Felipão, e agora tá tudo certo, o Grêmio anunciou no seu site o Felipão como coordenador. Eu tô curioso, na verdade, para saber como vai ser essa relação, porque, cara, são dois caras de uma ligação muito forte com o clube, são dois caras de muita experiência, de muitas conquistas, e assim, você tem uma dobradinha Mano e Felipão, eu não sei o que pode dar certo, mas eu tô esperançoso, cara, de que pode dar muito bom, porque, ok, você tem ali daqui a pouco uma questão de vaidade, uma questão de ego que tem que ser administrada, mas assim, se cada um souber a sua função, eu duvido que o Felipão vá se meter nas questões táticas do Mano Menezes. Eu acho que o que o Felipão pode auxiliar e colaborar entendimento de jogo, sobre jogadores que daqui a pouco estão cabisbaixos porque não estão jogando, vai lá o Felipão encosta no cara, o Felipão de conversar com o Mano, pô, você não acha que aquele cara ali pode render mais numa outra função? Esse diálogo, e me parece que terá essa abertura. Aí eu acho que o Grêmio só tem a ganhar com isso. São dois dinossauros no melhor sentido da palavra. Caras assim, extremamente conhecedores, experientes, cascudos para fazer o Grêmio pelo menos ter uma identidade de volta. Porque o Grêmio sofreu muito nos últimos tempos, sabe, meio perdido aí, né? Depois da saída do Renato, não sabia muito para onde ia. Então agora o Felipão e o Mano podem devolver isso ao Grêmio. O Grêmio precisa voltar a brigar, a pelear, a competir. E o Grêmio do Felipão, ele só me traz boas lembranças. O Grêmio do Mano lá atrás também me traz lembranças semelhantes. Então os dois juntos, eu acho que vai dar bom. O que você achou? O que vocês acharam disso tudo? Mano e Felipão, vai dar certo? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!